Eu penso que você já teve uma vontade, talvez, eu falo por mim mesmo, de querer saber tudo. Já pensou nisso? No caso, se eu pudesse ter todas as respostas, o mesmo, desde, no caso, como funciona a fabricação de um celular, o sistema operacional dele, seja o Android ou o iOS, no caso, né? A vontade, no caso, a gente sente essa vontade de olhar para tudo, quando a gente vê tudo. Por exemplo, tem um controle como esse aqui, e a gente poder entender até como ele funciona, a gente não sabe muitas vezes como ele funciona, né? Mas só que não é para saber mesmo, não é assim. Nós, no caso, você vai entender você vai entender o que eu estou querendo dizer, ou me ouvindo falar, tá bom? Saber tudo não tem jeito, né? Uma pessoa que vai dizer assim, não, eu já sei de tudo e tenho todas as respostas, eu sei desde a fabricação de um celular, sei como fabricar um celular, sei como funciona o software de um celular ou de um computador, qualquer que seja, ou mesmo conhecer toda a estrutura do universo, como funciona o nascimento de uma estrela, a morte de uma estrela, a criação de um buraco negro quando acontece a explosão de uma supernova, né? Então, assim, que há muitas coisas que ficamos preocupados, né? Que não, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, eu tenho que saber disso. Só que muitas vezes não é preciso de tanta preocupação. Eu não sei se você pode ser assim, ou vocês podem ser assim, mas eu, às vezes, fico querendo saber demais. Fico, às vezes, olhando para as estrelas, para a lua e pensando nas teorias, né, que já foram elaboradas, a teoria da relatividade, a lei assim, né, lei, né, sobre a força da gravidade, a questão do tempo e espaço, e essas coisas que mais causam curiosidade em nós, né? Eu fico observando na internet, claro, muitos vídeos que falam de ciência, astrofísica, que falam sobre descobertas que foram feitas agora há pouco tempo. E com isso a gente vai até entendendo algumas coisas, ou aprendendo algumas coisas. Mas sobre saber tudo e a preocupação, fala de uma preocupação que a pessoa pode ter, não, eu tenho que saber sobre esse negócio aqui, eu tenho que entender sobre isso. Mas só que eu vou dizer uma coisa, agora você vai entender do que eu quero dizer. Que todo esse trabalho, seja desde a pessoa que que fabrica o chip do celular, que não é uma pessoa, é uma máquina, mas tem uma pessoa que controla essa máquina, que fica ali no comando dessa máquina, eles já estão fazendo isso, né? No exemplo, não há motivo para que eu tenha preocupação de querer saber como fabricar um celular, sendo que há pessoas, ou seja, se todo mundo soubesse apenas uma coisa, por exemplo, todo mundo fosse repórter, todo mundo fosse advogado, todo mundo fosse médico, todo mundo fosse empresário, todo mundo fosse empregado, todo mundo fosse desempregado, todo mundo fosse... todas as pessoas fossem uma coisa só. E que não houvesse... eu não chamo nem de profissões, né? Não estou falando nem de profissão. Mas eu falo de saber alguma coisa que vai contribuir ou mesmo melhorar o nosso mundo, ou seja, vai fazer com que o nosso mundo melhore. Se eu for falar de algo positivo que aconteceu nos últimos 100 anos, foi com relação à medicina. Descobrimento de vacinas e medicamentos que não existiam antes. As pessoas morriam, não tinha vacina, não tinha medicamento, não existia antibiótico, não existia penicilina, e coisas que foram descobertas até por acaso, né? No caso da penicilina, acredito, parece que foi no Reino Unido, na Escócia, que um cientista médico
uma pessoa que trabalha nessa parte de química, né? Mas só que ele era um farmacêutico, médico, cientista, uma coisa assim. Ele deixou ali em cima daqueles pratinhos que eles têm redondo, né? Um tipo de coisa ali que se tornou em um fungo, não sei. E ele saiu de férias e largou ali. E aí quando ele voltou para o laboratório, ele percebeu que alguma coisa tinha feito com que aquilo, ou fungo, ou uma bactéria, no caso, a maioria dos antibióticos são antibacterianos, né? Que tinha eliminado aquela bactéria. Foi quando ele descobriu a penicilina. Penicilina, né? E agora tem tantas cilinas, né? Tantos remédios que precisa até de um controle por causa que as pessoas compram a revelia, né? Compravam e compram ainda farmácias que vendem antibióticos sem receita. E aí, então, se você lembra da chamada superbactéria, né? Que foi a que fez com que o governo acabasse com esse negócio de que qualquer um pode comprar antibiótico do jeito que quiser, né? Então, eu vou até falar um pouco sobre isso. Até que essa superbactéria causou um pouco de medo nos hospitais e nos médicos, né? E ela surgiu por conta de uma resistência à ação de antibióticos, porque as pessoas estavam tomando tanto antibiótico, era tanta... se você gosta de amoxicilina, ampicilina, tetraciclina, qualquer coisa assim que você vê com cilina, se você ficar tomando o mesmo antibiótico o tempo todo você pode desenvolver uma bactéria que ela pode ser resistente a esse antibiótico. Então o que acontece? Nos últimos 100 anos, eu posso dizer até um pouco mais, o grande avanço do ser humano mesmo no mundo foi com relação à medicina, né? Que é aquilo que eu considero até que é o que é mais importante de ser estudado, de ser, no caso, que se haja uma evolução, uma melhora e que descubram mais ainda coisas que possam beneficiar a nossa saúde, né? Nisso no que eu penso. Agora, qual seria a parte positiva? Seria a medicina e algumas outras coisas. Mas o que foi a parte negativa? Vamos ver se você consegue pensar aí agora. Que de negativo foi que com o aumento, no caso, da tecnologia e da ciência, que o homem usou, né, essa tecnologia, essa ciência toda, para a fabricação de armas muito potentes, não é? No caso, na área militar, hoje, há armamentos que, se nós virmos em ação, nós até duvidamos que aquilo ali está funcionando na nossa frente. E que armamento, como eu não vou falar agora, por causa, para não poder, no caso, criar uma confusão aqui sobre o que eu estou dizendo, mas que vocês conhecem as guerras que estão acontecendo, que armamento só serve para matar. E o homem preferiu escolher esse caminho. No caso, aconteceram guerras, e sempre aconteceram guerras no mundo, países invadindo os outros, e aí, então, eles viram então a necessidade, mesmo sendo negativo no caso, a necessidade de desenvolver armas cada vez mais potentes. Só que isso não é algo positivo para nós, não é? Mas só que vamos pensar aqui uma coisa, vamos pensar um pouquinho aqui em algo. No caso, falando sobre guerra, até eu fico meio sem jeito, eu fico sem ter o que falar sobre isso, porque guerra a gente tem até com o vizinho da gente, né? E guerra a gente tem até na nossa própria vida, que é praticamente uma guerra, uma luta que nós enfrentamos para poder conseguir ou mesmo vencer alguns obstáculos. Então, o celular começou a chamar ali, eu vou continuar com essa parte. Eu posso dizer assim que
se tiver saindo aí o som do celular, você vai... Eu vou explicar para você uma coisa aqui. Quanto à questão de guerra, de se fazer guerra, países em guerra um com o outro, isso, no que é bem claro, né? Isso é próprio do ser humano, no caso. Ou seja, nós, seres humanos, já somos guerreiros desde a pré-história. Ou seja, tivemos que enfrentar guerras até para poder existir. Eu mesmo, se somos da espécie Homo sapiens, me parece que houve guerra entre a espécie Homo sapiens contra a espécie Neandertal ou outras espécies de seres humanos. Não quero falar de Bíblia, eu quero falar na parte científica. No caso, o homem sempre foi guerreiro, não é? O ser humano. Até eu digo uma coisa, quando a gente fala o homem, né? Fica assim um entendimento, algumas pessoas entendem, não, mas ele está sendo machista, porque ele está falando que é o homem, no caso, só homem, então não tem mulher. E por isso hoje a gente tem que dizer, não, o homem é a mulher. Agora quando a gente fala o homem é a mulher, existe também a questão, que vocês sabem muito bem, que hoje a gente tem que nos referir também às outras pessoas que têm uma outra opção, né? Só que é difícil, porque na escola, quando eu estudei há muito tempo atrás, homem, quando dizia o homem, se referia a toda a humanidade. Seria todo mundo. Seria o homem já representava a mulher em todos os sentidos que pudesse ser, né? Mas se eu for entrar nesse assunto aqui, eu vou acabar me enrolando. Mas o que eu dizia, no caso, para explicar as guerras. Para poder explicar as guerras, o que é da nossa própria... Eu mesmo não procuraria guerra, ou seja, eu sou uma pessoa que fui criado no modo paz. Mas se eu fosse no caso, o presidente de um país, e meu país fosse invadido, no caso como aconteceu com a Ucrânia, tem que haver uma reação. Você tem que defender o seu país. É até por isso que não se diz mais Ministério da Guerra. Antigamente, até pouco tempo no Brasil mesmo, era Ministério da Guerra. Agora trocaram para Ministério da Defesa, porque todo país quer dizer que se for invadido, ele vai defender o território dele. Quanto à questão das guerras, no caso, se há uma confusão, mas por que tanto armamento, porque, no caso, armas nucleares, e porque foi criada bomba atômica, eu vou dizer aqui para você por quê. A própria história nossa. Ou seja, a nossa própria história, olha só para você ver, que eu não estava com essa resposta na minha cabeça agora não. Mas eu só posso explicar isso, como é algo que nós não podemos voltar atrás no tempo para poder corrigir erros do passado, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, no assassinato do Duque Ferdinando lá da Áustria-Hungria em Sarajevo, que deu início à Primeira Guerra Mundial, e também para evitar que acontecesse que os nazistas tomassem o poder na Alemanha, que se começasse a Primeira Guerra Mundial. Mas de alguma forma, por causa dos estudos científicos, alguns países iam se sentir na necessidade de que se fizessem armas mais potentes e com a tecnologia maior. Agora, eu vou dizer algo aqui que você talvez nunca pensou. Nós ficamos, no caso, quando lembramos da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista e Adolf Hitler e tudo aquilo que aconteceu. Agora escuta só isso aqui que eu vou dizer para você. Você já pensou alguma vez na sua vida que talvez a Segunda Guerra Mundial aconteceu exatamente para não acontecer um enfrentamento muito maior no mundo depois, porque aconteceria entre Estados Unidos e União Soviética?
que se não tivesse Segunda Guerra Mundial, os dois países que iam entrar em conflito no mundo seriam Estados Unidos e União Soviética. E se os dois já estivessem como que desenvolvido ou desenvolvendo, houvessem desenvolvido armas nucleares de alguma forma. Olha só, que a Segunda Guerra Mundial foi tão traumática para quem viveu naquele tempo que só deu para acontecer uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Mas só que se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, provavelmente teríamos uma Segunda Guerra Mundial com Estados Unidos e União Soviética e os países que eles queriam dominar, ou países que apoiavam eles. E então aí seria muito pior, e muito pior do que a Segunda Guerra Mundial. Claro, lembrando de nazismo, do Holocausto. O nazismo e o Holocausto, claro que foi algo muito ruim. Mas só que eu estou falando de uma coisa que já aconteceu. Eu estou falando de outra coisa que não aconteceu. Agora, é como você cruzar a história. É como se você pudesse estar no passado e você pudesse entender ter passado a década de 1930, 1940 sem nenhuma guerra e vir as tensões entre Estados Unidos e União Soviética cada vez aumentando cada vez mais até que estourasse uma guerra entre essas duas potências nucleares. Só que não aconteceu, né? Mas é bom pensar isso, sabe por quê? Porque seria como você imaginar, nesse caso, né? Você supor que, não acontecendo a Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, o projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, no caso, aconteceria do mesmo jeito por causa da União Soviética. Só que também na União Soviética, eles também teriam um projeto para desenvolvimento de bomba atômica e de armas nucleares. Mas olha só o que eu vou dizer aqui. O que é que levou, no caso, tudo isso a acontecer? A nossa história. Ou seja, a história como a nossa história, a história do mundo. Até como eu disse, que nós não podemos voltar nesse passado para mudar algo ali. E se mudássemos algo, poderia acontecer algo muito pior depois. Olha só como é que isso acontece. Que o que está acontecendo hoje faz parte dessa mesma história que aconteceu no século XX. E muitas coisas que aconteceram, claro, influenciaram o nosso mundo hoje. O nosso mundo hoje é influenciado pelo que aconteceu na primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, uma outra que não é difícil. Mesmo depois que teve fim a Segunda Guerra Mundial, o mundo, nosso mundo, viveu em algum momento em paz? Se você pensar, no caso, em toda essa história do mundo, do século XX até hoje, houve algum momento em que não estivesse acontecendo alguma guerra em algum lugar? Então, a única explicação que eu tenho, no caso, estou falando do caso seria do tempo, que é o que a reportagem da BBC News Brasil, eu falo BBC News Brasil porque eu vi lá, da pessoa que quis contrapor Albert Einstein sobre o tempo. E eu agora estou falando sobre algo que se chama paradoxo. Eu vi isso no filme De Volta para o Futuro. Que se você for ao passado e você conseguir mudar qualquer coisa que aconteceu no passado, cria-se um tipo de paradoxo, ou seja, um tempo aleatório, que desvia o curso natural da história
que pode levar a algo muito pior do que aquilo que aconteceu. Por isso, é melhor deixar Adolf Hitler lá em 1940 fazendo a guerra dele. Melhor, claro que não seria melhor se pudéssemos evitar e nada influenciasse, não criasse esse tempo cruzado que nós não sabemos o que aconteceria com as pessoas ou com a gente mesmo. Deixe então acontecer lá, no caso que já aconteceu. Mas só que, olha só, quando eu comecei a falar sobre guerra e sobre os motivos de que os países, no caso, Estados Unidos, União Soviética e todos os países do mundo passaram a desenvolver armas militares cada vez mais potentes e com tecnologia maior, é por causa da história. E uma outra coisa também que eu acredito que talvez você não vai entender o que eu vou dizer, que o motivo é porque é preciso. Ou seja, existe a necessidade, talvez por sermos ainda seres ainda não evoluídos o bastante para entender isso, de que se existe um país aqui, esse país não pode ser invadido de alguma forma. Observem só, a Segunda Guerra Mundial começou mesmo de verdade quando a Alemanha invadiu a Polônia, não é? E a Alemanha tinha um poder militar e uma estratégia de ataque muito forte, que não tinha defesa para praticamente ninguém. No caso da estratégia militar alemã, da Alemanha, não tinha ninguém capaz de se defender da Alemanha. Até no caso do Reino Unido, a Inglaterra, que foi atacada pelos alemães, a Inglaterra, no caso o Reino Unido, só não foi invadida ou invadido por causa da dificuldade de que era de se atravessar o mar e também porque os britânicos criaram um tipo de defesa muito eficiente contra os ataques alemães, porque Hitler ele planejava invadir a ilha da Grã-Bretanha. Se ele invadisse a ilha da Grã-Bretanha, aí então a guerra acabaria por ali, porque não teria nem jeito dos Estados Unidos entrarem na guerra para tentar ajudar. Então a resistência britânica também deu, né, em parte, abriu caminho para que os alemães fossem derrotados. E do lado leste da Europa, no caso a União Soviética também, a guerra foi muito, muito intensa entre alemães e soviéticos. No que eu já ouvi falar, morreram mais de 20 milhões de soviéticos. Presta atenção nisso que eu falei. Morreram mais de 20 milhões de soviéticos tentando defender a União Soviética e eles conseguiram. Os alemães foram vencidos pelo inverno e também pela resistência soviética. Agora, é preciso mesmo que um país tenha defesa? O Brasil mesmo, que não investe tanto nas Forças Armadas e não investe tanto em defesa. Se o Brasil não tivesse Forças Armadas, fosse um país como a Suíça, alguns países que não têm Forças Armadas no caso, com tantos países ao redor, né? Na própria América do Sul, Argentina, em um momento acontece que um país desses decide, como já aconteceu, o Paraguai entrou em guerra contra o Brasil, invadiu o Brasil, pegou o Brasil de surpresa e o Brasil se juntou à Argentina e ao Uruguai e conseguiram vencer o ditador do Paraguai ali no século XIX, entre 1850 para 1860. Então, primeiro, a nossa história. Depois, é preciso, há necessidade. E, por último, agora, como eu poderia dizer que eu sei se eu lembrar o que eu falei agora,
essa necessidade de que se haja uma defesa. E no caso, eu vou dizer alguma coisa para você entender o que acontece nessa parte bélica militar, ou mesmo. Você confia em quantas pessoas? Olha só, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, eu confio só. Muitas vezes nem nos nossos próprios irmãos podemos confiar. Mas fiel a gente mesmo como pessoa é pai e mãe, muitas vezes. E muitas vezes nem pai e mãe é fiel, larga para lá e pronto. Então, nós somos desconfiados, né? Então, já começa por isso, por essa desconfiança que temos muitas vezes uns dos outros, não confiamos muito nas pessoas. E quer saber um exemplo? Você teria coragem de emprestar um valor em dinheiro para uma pessoa que você sabe que ela não pode te pagar? Ninguém faz isso, né? Eu fiz uma comparação. Mas se você vira isso aqui, estiver vendo, você vira isso aí depois, isso aqui depois, você está entendendo que eu estou agora tentando entender o motivo da guerra, sabendo primeiro que no início nos últimos 100 anos, o que aconteceu de mais positivo foi essa evolução da medicina e da ciência, no caso, para nosso benefício, para aquilo que é bom para a gente. Então, eu vou dizer agora aqui uma palavra para vocês, você vai entender o que eu vou dizer. Que no mundo nós temos muitos problemas. Se temos muitos problemas, deveriam ser resolvidos, né? Mas o que acontece? Que temos muitos problemas, e são problemas que, mesmo que se unam, todas as pessoas do mundo, no caso, não conseguiriam resolver todos os problemas. No caso, a guerra é um problema. Doenças, ou mesmo tudo, coisas que acontecem naturalmente ou não, mas essas coisas são problemas e nós não temos como resolver. Ao observarmos que mesmo as pessoas mais poderosas do mundo, no caso quem está vendo agora, que o homem com mais poder no mundo não está conseguindo um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. E existe, no caso, essa necessidade de que esses problemas sejam resolvidos. E no que eu disse no início, agora eu vou voltar ao que eu estava falando no início, da vontade de saber tudo. Certo, eu mesmo tenho vontade, se eu pudesse, de saber todas as coisas, saber todas as respostas, que não precisasse ficar pensando para poder descobrir. Claro que muitas das respostas que eu quero saber tem em uma escola, tem um curso, tem uma faculdade, tem uma universidade, mas quanto a isso, eu diria aqui uma coisa que para você entender, que eu fico mais na parte do pensamento. Muitas vezes você fala alguma coisa, essa mensagem que você fala, ela serve de alguma coisa, ajuda em alguma coisa. Agora, se eu disser, no caso, como eu disse para você, que saber tudo, e no caso ficar preocupado, é porque eu tenho que saber como é que funciona isso, e a nossa preocupação com religião, com política, com a questão social, com a questão ideológica, com a questão da direita e da esquerda, que em parte não são coisas que nós precisamos ficar preocupados. Até porque eles no caso, essas pessoas que trabalham, estão envolvidas nessas coisas,
estão ali trabalhando para resolver isso. Então, quem não tem poder para resolver, vai ficar preocupado para quê? Mas é claro que se houvesse um perigo, um risco muito grande de que algo acontecesse, eu vou dizer aqui o que pode preocupar uma pessoa. A maioria não sabe e não se preocupa, que seria o aumento dos preços dos alimentos, a inflação. Quer dizer, uma decisão que o governo do Brasil toma, decide ali, e essa decisão termina fazendo com que as pessoas tenham que pagar mais caro em alimentos básicos, no mínimo. Até eu não sei agora dizer, até porque teria que ser feito um cálculo, e que isso aí seria coisa de ministro da Fazenda ou economistas, se esse salário de hoje, de 1.518, paga, eu disse só paga, não paga para mais de uma pessoa, nem para uma pessoa pagaria. Se você imaginar, no caso, uma família, eu vou falar aqui de um jeito, você não me entenda mal, porque eu vou falar daquilo que seria o mais comum, né? Uma família, uma mulher, 2 filhos, e o marido trabalhando em algum lugar, a mulher também pode trabalhar, né? Quando se diz que é só o homem que trabalha, mas a mulher também pode trabalhar se quiser, deixa os filhos na creche, tudo, aquela coisa toda. Mas vamos dizer assim, que o marido trabalha. O que é mais comum ver é o marido ir trabalhar, a mulher fica em casa, cuidando da casa dos filhos. Dizer que aquilo que é normal, que seria, não seria normal, assim, aquilo que no meu tempo era o que era normal. No caso, eu estou falando isso para falar sobre o salário. E no final do mês, esse homem recebe R$1.518. Seria como aquela mulher dentro do carro reclamando que o Lula cobrou dela, né? Ela ganhou 500 mil no mês e teve que pagar 171 mil reais de imposto pro Lula. Ela até ficou, ela não sei se ela estava brincando ou se ela estava revoltada, mas assim, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Claro que o que ela ganha é bem diferente disso que eu estou dizendo, mas o homem volta para casa, né? E mostra ali o valor que recebeu. Recebeu em cheque ainda. Tem que ir no banco descontar. 1.518. Entrega para a mulher. E o marido, no caso, praticamente ele não fica com nada. Ele entrega para a mulher. Porque ele sabe. Por que ele entrega para a mulher? Se ele ganhar 2.500, 3.000 reais e trabalha, ele entrega para a mulher dele, porque ele sabe que a responsabilidade dele é com ela e os filhos, ainda mais se forem pequenos. E ele entregando para a mulher, no caso, esse valor que ele recebeu no mês, ele está cumprindo o dever dele, que é, no mínimo, garantir a alimentação dos filhos, remédio e a escola. Estou falando aqui, agora eu sei até um pouco do Brasil, fui para a Suécia, Noruega, né? Porque lá que é assim, mas no Brasil não é assim não. É pelo menos comida. Ovo, assim mais ou menos, né? Mas 1.518, 2.000, 3.000. Eu até te falei sobre a questão do homem e a mulher, no caso. Ele entrega aquilo que ele recebe da mulher porque ele sabe que essa é a responsabilidade dele. E ela não vai para o salão, porque não dá. Ela vai, no caso, no outro dia cedo, no mercado, no supermercado, fazer uma compra ali de mais ou menos uns 600 reais, no que dá, e o restante para pagar energia, água, telefone, internet e tanta coisa que tem para pagar. 3 dias depois não tem mais nada, acabou.
Mas só que são coisas assim, que no que eu disse, o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Nada. Até eu estava pensando ontem que muitas vezes uma pessoa só, ela decide por todo um país. No caso, o presidente da República. No caso do Brasil, o presidente Lula, ele pode tomar uma decisão que por todos os brasileiros. No caso, ele poderia pensar melhor e elaborar ali, olha, sabe, vamos fazer um teste aqui no Brasil, porque quanto mais as pessoas ganharem, mais vão comprar. E se vão comprar mais, as indústrias vão fabricar mais. As indústrias vão contratar mais. Vão ganhar mais dinheiro. Mas não existe ali um bloqueio que são as contas públicas e também o medo de se ter um colapso da nossa economia. No meu caso, eu faria as contas. Se desse para pagar, eu dissesse, olha, vamos melhorar a situação econômica dos brasileiros. Chamaria o ministro da Fazenda, economistas e outros, até para se ver que ano passado fez 30 anos do plano real. Falei até plano, né? E continuou sendo real. Agora, por que que é real? Por que tem que ser reais? Eu não sei. Talvez até o nome da moeda influencie na economia. Eu gostei do nome na época. O nome real até que não é muito assim ruim, não. Mas o medo do cruzado, do cruzeiro, né? Dessas moedas que deram errado no passado. Mas o que eu disse, eu vou até repetir, que eu sei que até o próprio presidente Lula já fez isso. Que ele trabalhava numa siderúrgica, ele foi metalúrgico, ele tinha um salário, ele já tinha filhos, acredito, já era casado, e quando ele recebia o salário dele no final do mês, o que é que ele fazia? Ele entregava para a mulher dele. E o que que ele pegava para ele? Nada. Assim no que eu acredito. Eu estou falando isso até porque isso acontece na minha família. Ou seja, eu tenho um pai e mãe. Eu vi a minha vida inteira, eu falo a vida inteira, o meu pai trabalhar, tendo até um bom salário, e no final do mês ele entregava para minha mãe. E ele teve na vida dele uma criação de porcos. Ele até que conseguiu comprar um carro, 2, 3 carros. E trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou mais de 40 anos. 45 anos como queijeiro e laticínio. E eu vi isso acontecendo na minha casa. Até ficava pensando, mas espera aí. O meu pai, por que ele entrega todo o dinheiro para minha mãe? Você quer saber por quê? Desde quando era criança, adolescente, por minha causa. Por causa de um irmão que eu tenho. Por causa de netos que ele tem. E ele sabia que ele era responsável por esses netos também. E o que eu estou dizendo aqui não é uma coisa que você não sabe, até porque isso que eu estou dizendo deve ter acontecido na sua família também. Acontece com você. Se você for casado, você tem, no caso, mulher. Eu estou fazendo essa comparação assim por causa do que eu estou dizendo. Você recebe no mês e você entrega o que você recebe para sua mulher, porque você sabe que você tem filhos. E se ficar com você, você vai gastar à toa e ela vai gastar com comida. É por isso que muitas vezes o governo não dá direito para que uma casa fique no nome do marido.
para que uma terra do INCRA em alguma colônia, eles não colocam no nome do marido, no nome da mulher. Porque eles sabem que a mulher não vai gastar. A mulher não vai vender a terra. Mas só aquilo que eu disse, que existiria uma possibilidade então de que esse salário fosse aumentado? Talvez. Eu ouvi dizer em Israel, até vi o ex-presidente, posso falar presidente? Fernando Henrique Cardoso, ele falando do que ele via, das propostas que ele via, de como funcionava a economia israelense. Que lá o custo de vida é alto, mas também as pessoas ganham muito. O salário é alto. Só que no Brasil, o que acontece, além das contas públicas que o governo tem, e vamos dizer aqui que o governo, se o governo aumentar o salário para 3 mil, ele também tem que aumentar automaticamente para 3 mil dos aposentados. No caso, teria que ter o INSS, teria que ter o Ministério da Previdência Social, deveria ter, ou teria que ter, como pagar os aposentados. Mas é aquela pergunta que eu faço, será que não tem jeito mesmo? Até o que eu posso dizer aqui, algumas pessoas dizem que a única coisa que não tem jeito é para a morte. Só que eu já vi pessoas morrendo e voltando. Pessoas morrem, eles trazem ela de volta. O mesmo que aconteça uma evolução da ciência e as pessoas possam ser, que se traga as pessoas de volta à vida. Pode acontecer, quem é que vai dizer que não? Até no que eu posso dizer, aquilo que é ficção hoje e que foi ficção nos séculos passados, aconteceu no século XX e hoje estamos vivendo essa ficção. Eu queria agora também, no caso, para falar sobre o saber tudo, que eu disse que eles estão trabalhando. Ou seja, somos no mundo 8 bilhões de pessoas. Existem pessoas trabalhando de várias maneiras, de vários tipos, em cada um na sua área e cada um do seu jeito, e pronto. Ou seja, a minha preocupação de querer saber como dirigir um avião, como dirigir um carro de Fórmula 1, ou mesmo dirigir um navio, como que funciona tudo aquilo, não precisa. Eu tenho uma televisão aqui na minha frente, ela é de tela plana. É claro que se eu quiser saber como ela funciona, eu vou no YouTube e pergunto como funciona uma televisão de tela plana. Aí eles vão explicar que tem uma telinha ali, tem uma película e pronto. Só que não é coisa que é preciso preocupar. Você acha que é preciso preocupar, por exemplo, como funciona a descarga de um vaso sanitário? Você puxa ou aperta o botão, ele vai abrir uma tampinha e vai descer a água ali. E como é que isso funciona? Quem descobriu isso? Arquimedes, talvez. O grego, né? Arquimedes. Então, no passado, houve também pessoas que contribuíram, no caso, para chegarmos aqui. A história nos trouxe aqui. Seja por meio de tudo isso que eu disse, as guerras que aconteceram, a necessidade de se ter armamentos para defesa e naquilo, até vou dizer aqui que se não houvessem armas nucleares, teria acontecido uma guerra muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. O que muitas vezes hoje é um mal, no caso, podemos dizer que é um mal, é aquilo que impede que se haja uma guerra no mundo inteiro. Porque todo mundo sabe que entrando em uma guerra nuclear, vai até o fim e pode ter o mundo inteiro destruído. Então eles não vão usar armas nucleares muito assim, nem por ameaça, nem por nada. Armas nucleares é praticamente a cogitação, né? Mas eles não, eu acho que eles têm juízo para não poder usar essas armas. Mas então, como eu estou dizendo, imagine você ter um Google na sua cabeça.
Google é o número, né? Google. O número 10 elevado à potência 100. Mas eu quero dizer assim, que saber tudo, é claro que eu não sei. Eu vou dizer aqui uma coisa. Quando eu vejo uma reportagem e eu sei que existe ali conhecimento de cálculos matemáticos, de matemática, de ciências contábeis, de ciência, de astronomia e de astrofísica, de física e química. E então, o que acontece comigo, então, que eu posso dizer para você aqui? Que não é tudo que eu sei também, é claro. Às vezes eu crio mesmo, tento escrever um comentário tendo como base aquilo que eu li ou não. Mas saber tudo, no caso, como eu disse, você ter um Google na cabeça, nós podemos ter muita informação, mas saber tudo é muito difícil. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa, para poder terminar aqui, está 46 minutos. Eu até gravo isso aqui para poder mostrar que muitas vezes você, apontei agora você lembra dessa mãozinha aqui apontada uns livros de história? Você, Revolução Constitucionalista de 1932, você, olha só, se eu lembrar agora o que eu ia falar, porque eu até esqueci agora o que eu ia falar, mas eu vou lembrar agora aqui. O que eu ia falar sobre a questão do jornalismo? Eu faço sobre jornalismo, sobre repórteres e reportar, uma coisa assim. Eu estava falando aqui dos comentários que eu escrevo. E também eu tenho que voltar atrás para poder lembrar o que eu ia falar. Eu lembrei agora. Sabe que muitas vezes isso aqui seria coisa de youtuber. Eu não sou youtuber. Eu não tinha assunto para falar, eu não tinha tema para falar nenhum. E eu vi a reportagem e pensei, eu vou falar sobre alguma coisa relacionada àquilo que eu vi na reportagem. Você sabe que você, se houver permissão, no caso, você não acredita que você vai ter muitas visualizações no YouTube ou qualquer. No caso seria YouTube, né? Você se tornaria um youtuber. No caso, a empresa, não vou falar qual, ela talvez não permita que você faça isso. Ou que você coloque um celular na frente do seu rosto e comece a falar sobre algum assunto. E também tem uma coisa também que eu sei, isso é bem já estudado, que esse vídeo aqui já está em 47 minutos. Eu mesmo aqui, 2, 3, 4, 5, até 10 pessoas no máximo no YouTube agora, por enquanto. Talvez num futuro assim, se eu deixar no YouTube, alguém descubra e tenha interesse de ver. Não vai ter muita gente vendo. E se vir também, eu tenho que desenvolver um assunto que vai fazer você ficar me assistindo. Você viu que eu falei sobre a guerra União Soviética e Estados Unidos, que não aconteceu por conta da Segunda Guerra? Olha só, eu falei isso porque eu tinha que encontrar algo para tentar manter você me observando, me olhando ou mesmo me assistindo. Olha só, agora são 48 minutos de um assunto que ele começou de uma maneira, foi já para a medicina, foi para as guerras, foi para a história, do que a história nos trouxe até aqui, naquilo que eu vou repetir outra vez. Muitas vezes, é claro que nós não temos como mudar a história, né? Do que já aconteceu. Só que muitas vezes podemos não permitir que aconteça. Muitas vezes, uma autoridade, ele tem um poder ali, ou seja, em um ofício só, impresso em algum lugar, em que ele vai impedir que algo de muito ruim aconteça no país. E se ele não fizer isso, aquilo vai acontecer. Então, seria de responsabilidade. Ou seja, existe um responsável por mim. Existe um responsável por você.
existe um responsável pelo Brasil, como eu disse. O presidente da República do nosso país, no caso Lula, ele é responsável por mim, por você e pelo Brasil inteiro. Está na responsabilidade dele. Tanto que ele recebeu 50,8% dos votos, então, de pessoas que confiaram nele a vida que essas pessoas têm. Então, eu falo de responsabilidade no caso. Eu não falo de, muitas vezes, problemas que acontecem naturalmente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e que muitas vezes acontece, até como agora está acontecendo com o INSS, essa questão que eles têm que resolver, e a direita, no caso, eu não sou de esquerda, mas eu vou falar da direita agora, se aproveita disso para prejudicar aqueles que fazem oposição, em coisas que nem é preciso fazer, e eles fazem porque são oposição. E até impedem que o presidente da República faça coisas que seja para benefício nosso, para nos ajudar. Eu acredito, sim, até no caso da direita e da oposição no Brasil, tem que ser uma oposição responsável. Agora, é uma oposição inimiga. É uma oposição de guerra. Que muitas vezes algo que é bom para nós e que o presidente quer, no caso precisa da aprovação do Congresso, e eles bloqueiam e não aprovam no Congresso para prejudicar a política do presidente Lula e, consequentemente, também nós brasileiros. Então, eles têm que fazer, no caso, toda oposição tem que ser responsável. A oposição não pode ser irresponsável. Com a questão do Supremo Tribunal Federal, o que eu posso dizer aqui, que algumas coisas... eu vou falar sobre o Supremo agora de maneira respeitosa, no que acontece comigo, acontece com a gente. Eu sou um cidadão comum, eu voto, sou eleitor, mas sou um cidadão comum. E quanto ao que acontece com o Supremo Tribunal Federal, são coisas que nós não conseguimos entender por que está acontecendo. E, no caso, por que está acontecendo, claro, e das razões, porque certas decisões são tomadas e, no caso, nos leva até a pensar que as decisões são políticas, que são... Existe sim um pensamento entre nós brasileiros, agora para falar assim, entre nós, que o Supremo sabe, os ministros do Supremo Tribunal Federal e toda a política, todo jornalista sabe que os brasileiros estão sabendo disso, e eles sabem disso, que existe uma ligação política entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E também que existe também um problema do Supremo Tribunal Federal com políticos de direita. Até no caso que, se você ver que o Supremo Tribunal Federal não mexe com nenhum político de esquerda e só com os de direita, então a gente vê que tem uma coisa que não está certa. E seriam coisas que muitas vezes têm que mudar. Ou seja, é muito poder que tem, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo um só, muito poder, mais do que uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal. Quer dizer, que o poder de uma pessoa só é maior do que o do Congresso Nacional. E que no caso do ministro Alexandre de Moraes, como eu falo, eu não vou considerar uma pessoa que já, não vou dizer a palavra aqui, mas que já entende desse negócio muito bem, de que muitas vezes ele tem que diminuir a vontade que ele tem
para punição. Ou seja, eu vou dizer aqui uma coisa que é muito clara para mim: 17 anos de prisão para aquelas pessoas que do 8 de janeiro, ou mesmo que ficaram em frente aos quartéis, é uma pena muito alta. Me parece que a menina do batom, ela foi condenada a 14 anos de prisão. É uma pena muito alta. O que acontece é que nós, brasileiros, estamos vendo. No caso, eu estou vendo. Eu não pediria que, por favor, baixa a pena deles. Mas é como se houvesse aquilo que nós vemos, um exagero na vontade. Ou seja, estou com tanta vontade de fazer isso, e eu quero fazer dessa forma, e para que se crie essa imagem de mim, para que eu tenha essa imagem. Mas só que o que está acontecendo? Que a imagem do Supremo Tribunal Federal, ela está ficando ruim com os brasileiros. E por conta do Supremo, termina atingindo o Palácio do Planalto, ou seja, o presidente da República. Porque os brasileiros sabem que existe uma ligação política entre o Supremo e o presidente da República, o Palácio do Planalto. E não deve ser assim. No caso da independência dos poderes, que deve existir no caso, que essa relação, ela acabe. Que nem o Supremo Tribunal Federal faça uma intervenção no Congresso Nacional, e nem o Palácio do Planalto, Poder Executivo, que haja essas brigas como está acontecendo. E sabe como é que você resolve problemas, brigas, guerras? Conversando. E o que acontece? Eu vou falar agora do ministro. O ministro Alexandre de Moraes, me parece que ele só se encontra com o presidente do Senado e da Câmara, ou com o presidente Lula e alguns ministros. Ele não conversa com os deputados e senadores ali que estão ali. Tem que ter uma conversa, até para poder entender se o ministro Alexandre de Moraes nos explicasse os motivos do que ele faz, eu entenderia. Se eu não concordasse, eu falaria: olha, isso é um pouco, talvez até de exagero, e talvez seja inconstitucional, né? E se for inconstitucional, não pode fazer. Ministro do Supremo não pode dar palpite em política. Então o que eu posso dizer aqui agora, para poder terminar? Eu não vou saber tudo. É sobre a verdade, né, no caso. Mas bobo a gente não é, né? Dá pra ver. E quanto ao jornalismo e a tudo isso que vocês estão vendo, ouviram fazer agora, no que eu fiz agora, fiz isso tudo agora aqui, porque eu queria, ou mesmo uma hora, mas é claro que eu não vejo televisão e eu não vejo vídeos, mas há pessoas que assistem televisão e veem vídeos, não é? Então, uma ligação aqui que liga aqui, quem liga direto, se não me ligar pelo WhatsApp, eu muitas vezes nem pelo WhatsApp eu atendo. Se me ligar por sinal de celular, eu não atendo, porque eu não conheço. Número que eu não atendo, eu não conheço. Número que eu não atendo, número que eu não conheço, eu não atendo. Fiz isso tudo aqui agora só para ver se um dia vocês fazem alguma coisa também, ou se serve de alguma ajuda, de alguma coisa. Eu vou agora terminar, e aquilo que vocês souberem fazer, como eu disse, o que vocês souberem fazer, façam. E não precisa ficar preocupado com tudo, né? Que eles estão trabalhando, né?